Olá, você internauta, muito boa noite para você conectado na TV Jequié Oficial. Hoje, sexta-feira, estamos começando o nosso primeiro programa de esporte, Adrenalina. Conto com a tua audiência, porque aqui será um espaço para várias modalidades esportivas. Não vamos falar só sobre futebol não, mas várias modalidades esportivas. Teremos aqui comentários e também a presença de entrevistados, debatedores, os quais farão com que o nosso programa seja bastante atrativo, participativo aqui na TV Jequié Oficial, né? Hoje eu tenho o prazer daqui do meu lado, ele que estará sempre conosco aqui, meu amigo Valdemir Vidal, bastante conhecedor do esporte, né? Um Pelé dos comentários, né? Eu costumo dizer que o Vidal é a enciclopédia viva do futebol. E a você, Vidal, boa noite, prazer tê-lo, seja bem-vindo ao Adrenalina. Boa noite, Ivandro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para notícias esportivas, comentarmos a respeito do esporte do modo geral, né? Nós temos a amplitude de buscar o esporte, todas as modalidades esportivas, ter o espaço necessário no programa. Para quem não te conhece, Vidal, quem é o Valdemir Vidal? Desde quando você participa, se envolve no esporte? Desde que ano? Faz muito tempo? Tem muitos anos, né? Muitos anos jogando futebol, joguei mais futebol amador do que profissional, não quis essa carreira de profissional, principalmente quando eu tive que ir para Salvador, servir a Marinha, né? Então, por isso, eu deixei o futebol no aspecto, quando eu retornei de Salvador, praticava meus babinhas, os jogos, e aí resolvi criar um time de futebol. Inclusive, muitas pessoas não sabem, o Botafogo. Botafogo era um time infantil, depois passou para juvenil. Inclusive, eu comprei essas camisas na mão de João Cão. Vocês conhecem o João Leite, João Cão. Aí eu adquiri essas camisas e passei a disputar competições do âmbito do infantil e juvenil, principalmente ali no Castro Alves, tinha uns torneios que nós fazíamos ali. Posteriormente, eu peguei o Vasco da Gama, que é meu time de coração Vasco, passei a disputar também competições e, posteriormente, veio a Portuguesa de Humberto ali da banca de revista. Eu passei a jogar e, posteriormente, resolvi ser técnico de futebol e consegui, justamente com a Portuguesa, em 1980, ser campeão ali do CSU. E foi uma sequência de várias equipes, são 26 equipes que eu comandei aqui em Jequié, amador. Posteriormente, amadoras essas equipes, seleções de bairros, a seleção de Jequié, tive o privilégio de disputar 2 intermunicipais com a seleção de Jequié comandando. Posteriormente, a seleção de Jitaúna, também comandei uma equipe em Jitaúna, o Ajax, fui campeão também na cidade de Jitaúna. No total de 32 títulos disputados, eu consegui conquistar 26 títulos dentro do cenário esportivo amador. E um dos maiores fatos foi em 1985, como técnico da seleção de Jequié, enfrentar o Esporte Clube Vitória, campeão baiano, que tinha um ataque com Valmor, Rick e Gerson. Nigeriano, Rick? Rick, era o artilheiro do Brasil. Nós enfrentamos aqui no estádio Valdomiro Borges, com 8 mil pagantes ali no estádio. Inclusive, coloquei, naquela época, muitas pessoas não sabem, o goleiro Leitoinha, que era um goleiro da seleção de Ubatã. Nós trouxemos para esse amistoso e o Leitoinha, pela primeira vez, naquela época não tinha goleiro bater pênalti, o Leitoinha fez o gol do Jequié de pênalti. O goleiro do Vitória, Adenilson, que hoje é nosso colega na cidade de Conquista, trabalha numa rádio, o Denilson, e fizemos um jogaço, 1-1 contra o Vitória. Quando você escalou o Leitoinha como goleiro para bater pênalti, não foi questionado não, Vidal? Vocês não imaginam, o estádio ficou todo quieto, parado, sem acreditar naquilo que estaria acontecendo. Aí nós fizemos o treinamento durante a semana e o Leitoinha se disponibilizou nas cobranças de pênalti. Falou, professor, aí estavam os atacantes nossos, Cristóvão, Alagoano, enfim, perdendo as penalidades máximas e tal. E ele falou assim, professor, o senhor me permite? Eu falei, sim, tranquilamente. Eu posso bater o pênalti porque eu estou acostumado a jogar torneios em Itabuna contra Flamengo, Fluminense do Rio, que tinha torneios sempre ali na cidade de Itabuna.
E aí o Leitoinha foi, o senhor quer que eu bata o pênalti aonde? Falei, onde você achar mais conveniente? Ele falou, vou bater no ângulo tal, bater para... Batia, pronto. Aí eu já me preparei taticamente para a possibilidade do Jequié ter um pênalti e já saber quem iria bater o pênalti. Aí o que foi que aconteceu? Nossos companheiros, hoje companheiros, Ari Moura e João Mendes, passaram por mim e disseram assim, você tá doido, rapaz, botar um goleiro para bater pênalti? E estádio todo assim, sem entender, né? 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, foi comprovado na bilheteria, inclusive nosso companheiro Inaldo Sardinha, que foi um dos responsáveis, juntamente com o Paulo Baleia, seu pai, e trouxemos o Vitória para aqui. E o Leitoinha, o Denilson nem viu a cor da bola. Quando o Denilson tentou se movimentar, a bola já estava no ângulo, aí o estádio explodiu. Com essa, inclusive, o saudoso, o nosso companheiro da Rádio Sociedade, Armando Nogueira, falou que o craque do jogo vai ser o técnico do time da seleção de Jequié. E eu fui escolhido como craque do jogo, inclusive eu tenho até hoje uma medalha de honra ao mérito que foi dada pela BCD, por esse feito de armar o time taticamente. O Rick não conseguiu cabecear uma vez contra o nosso gol, inclusive foi expulso no final da partida, porque deu entrada violenta no zagueiro Beleza, e foi um dos fatos que ficou marcante. Então nós não tivemos sequência em termos profissionais, devido à minha profissão na 7ª Ciretran de Jequié, e fiquei no esporte amador com um estudante campeão, várias vezes com campeão. Fui 8 vezes campeão pelo estudante, fui tricampeão da Liga Esportiva de Jequié, no comando do estudante, fui 4 vezes no Joaquim Romão, e foi essa sequência. Quando foi em 1992, o estudante não se classificou para a final do campeonato, se classificaram o Mocidade de Manuel Vitorino e a ADJ, né, Associação Esportiva Jequié, que era comandada por Vandé. E aí Ari Moura me convidou na antiga rádio, saudosa Rádio Baiana de Jequié, para me comentar a final. Depois disso aí eu passei a ser comentarista esportivo. Alvinegro tem 28 anos como futebol e tem 55 anos dentro do futebol, engajado no futebol como técnico, como jogador. Olha aí, telespectador do Adrenalina da TV Jequié Oficial. Observe que o Valdemir Vidal tem um currículo imenso envolvido no esporte. Olha, no programa de hoje nós vamos falar aí sobre futebol, sobre Olimpíada, vamos falar também, né, sobre a grande decisão que acontece nesse final de semana do Campeonato Baiano da Série A 2021. A festa é no interior, viu? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. E eu quero agradecer a sua audiência, você que tirou esse tempo aí para nos assistir. Então, todas as sextas-feiras, você sabe, encontro marcado aqui na TV Jequié Oficial com o programa Adrenalina, programa esportivo da nossa TV Jequié Oficial. Valdemir Vidal, o futebol durante a pandemia, ele tem sido sem a presença de torcida, né? Como todos sabem, que sempre faz aquela festa, incentiva o time em campo. Você acha que o futebol perde a graça sem a torcida nos estádios, Vidal? Vando, evidentemente que sim. Todo artista, ele necessita do público, das pessoas que estejam ali. Então o futebol perdeu muito com a ausência dos seus torcedores. E os jogadores precisam dessa motivação. Muitas equipes não conseguiram render o suficiente devido à ausência do público. Vê se a questão sempre se coloca, o torcedor é o 12º jogador, evidentemente que em alguns jogos sim, em outros ele atrapalha até o time, porque obriga o time a se projetar ofensivamente, principalmente quando joga em seus domínios. As pessoas dizem assim, se torcida vencesse, fosse a razão da vitória de um time, Flamengo não ia perder mais. E nem o Bahia, nem o Corinthians, esses times não iriam ser derrotados. Mas acontece que eles são fundamentais para exigir, o jogador se dá muito mais dentro das 4 linhas com o torcedor. Motivação, né? A motivação, mas eu digo que tem 2 lados. Um lado é o lado positivo quando se ganha. Muitas vezes
força o time a se projetar ofensivamente. Por exemplo, está ganhando o jogo, vamos segurar a bola aqui. O torcedor quer que toda hora a bola seja lá na área do adversário para fazer o segundo gol, o terceiro gol. E isso prejudica a equipe. Então a equipe tem que ter esse controle emocional e tático também para saber o momento certo de atacar, o momento certo de defender. Mas é uma perca muito grande com a ausência dos torcedores. O prejuízo também não é somente na questão da motivação, mas existe também a questão financeira. A ausência do torcedor, todos saem perdendo financeiramente, no aspecto daquelas pessoas que vendem seus refrigerantes, sua cerveja, salgadinho, enfim, tudo que complementa uma partida de futebol, todos saem perdendo com a ausência do seu torcedor. Os menores clubes também, né? Os menores clubes que vivem dos jogos dos grandes clubes jogando em sua cidade. Por exemplo, a renda maior que se dá aqui no estádio Valdomiro Borges, vou ficar aqui na nossa cidade, é quando jogam as grandes equipes Bahia e Vitória. Essa é um motivador. Em outras cidades também acontece a mesma coisa. Além, nas capitais, nós sabemos que o motivante são os grandes clássicos. Nos grandes clássicos é que os estádios ficam completamente cheios, apesar, né, de que diminuíram os estádios. A população aumentou, a população cada dia mais aumenta e diminuíram os estádios. O Maracanã dava 200 mil pessoas. Hoje o Maracanã é 60, 70 mil, que reduziram o público numa quantidade que aumentou a população no país e principalmente no Rio de Janeiro, né? Ok, vamos falar sobre campeonato baiano, né? Daqui a pouquinho você vai assistir aí os gols. Nós tivemos na última quarta-feira os dois jogos das semifinais, né? Da semifinal do Campeonato Baiano da Série A 2021. Nós tivemos quarta-feira mais cedo, né? Às 19h30, jogando no estádio Adalto Moraes em Juazeiro, a equipe da Juazeirense enfrentando a equipe do Atlético de Alagoinhas. Esse confronto no primeiro jogo, na semana passada, nós tivemos aí o Atlético jogando no Carneirão, no estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas. A equipe do Atlético venceu a Juazeirense por 2-1. E na última quarta-feira, a Juazeirense venceu o Atlético de Alagoinhas no tempo normal por 1-0, mas precisava de um resultado maior para poder conseguir a vaga. Esse 1-0, o jogo foi para os pênaltis. E na cobrança de pênaltis, para quem vencesse, estaria já automaticamente classificado para a grande final do Campeonato Baiano da Série A 2021. Você assistiu esse jogo, Vidal? Assisti, tive o privilégio de assistir mais uma vez, também parabenizar a turma da TVE Bahia, era um show. Daqui a pouquinho não deu. Era um show, realmente, e o time do Bahia, no caso do Atlético de Alagoinhas, e a Juazeirense decepcionou, na minha opinião, porque é uma equipe que vinha líder na fase classificatória, mas quando chega muitas vezes equipes, ela vai muito bem na parte de classificação e nos pontos corridos. Quando chega no mata-mata, deixou a desejar a equipe da Juazeirense, né? E vamos ver alguns lances aí, Vidal. Aí os lances, a transmissão da TVE, ali Atlético de Alagoinhas e Juazeirense. Ali o gol me parece que esse jogador é até de Aipara, nem isso? Esqueci o nome dele, mas olha lá, gol da vitória da Juazeirense. Ele desabafou bastante na marcação desse gol. Gol bonito, né? Tirou o goleiro do lance, né? Exatamente, fez um belo gol. É o Kesley. Exatamente, fez o único gol da partida, né? O único gol da partida que deu a possibilidade para que a equipe o jogo fosse para as penalidades máximas, porque igualou a vantagem que o Atlético tinha, ficaram iguais, e aí a decisão foi para as penalidades máximas. E nos pênaltis? Nos pênaltis, vamos ver, né, daqui a pouco aí para ver as penalidades máximas. Vamos lá. Pênalti aí, você está vendo, alguns convertendo, e o último pênalti a ser convertido, daqui a pouquinho você vai ver também, o Dionísio, o experiente Dionísio, parece que ele perdeu esse pênalti, né? Vamos ver? A batida de pênalti pelo jogador Dionísio, que já esteve. Dionísio é do Atlético, o Atlético foi que venceu. Tá lá, o Dionísio perdeu
a batida de pênalti, mas enquanto a gente vê os pênaltis, tanto da parte do Atlético e também da parte da Juazeirense, a gente lembra que o Atlético venceu, né, numericamente nas cobranças de pênalti e garantiu a sua vaga na final, não é isso? Com certeza. E o grande herói foi o goleiro Fábio Lima, do Atlético de Alagoinhas. Defendeu 3 penalidades máximas. Foi o grande herói da noite que levou o Atlético de Alagoinhas para a final pela segunda vez, né? Porque no ano passado o Atlético foi vice-campeão. Perdeu nos pênaltis para o Sport Clube Bahia, que o Bahia foi campeão. E dessa feita nós teremos uma decisão do interior, muito importante. Festa do interior. Inclusive, a história conta que em 1968 houve uma primeira final de campeonato baiano com 2 equipes do interior. Em 68, Galícia disputou a grande final com a equipe do Fluminense de Feira. Isso na ocasião. Parece que o Fluminense foi campeão, mas depois de todos esses anos, essa é a próxima vez, a segunda vez que times do interior decidem o campeonato baiano da Série A. Não é isso? Exatamente. É o milhões contra os tostões. É a realidade, né? Bahia e Vitória tem uma folha imensa que nem se calcula para o time do interior. Mas, principalmente, esses 3 anos, o Bahia e o Vitória vem colocando um time alternativo. O Vitória colocou uma mesclagem de time titular e time reserva. E com isso dá possibilidade para que a equipe vá lá. Olha lá, o Kesley foi o último a bater, ele perdeu a cobrança de pênalti e a equipe do Atlético se classificou para a grande final, bastante comemorado pelos seus atletas, comissão técnica, diretoria e tudo mais. Atlético de Alagoinhas na final do campeonato que começa a ser disputado nesse final de semana, ainda indefinido o local que será disputado. Nós tivemos na última quarta-feira, às 21h30, o segundo jogo da grande final. Aí foi na Arena Barbosão, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. É o campo de jogo, o mando de campo da equipe do Bahia de Feira. E o Bahia de Feira, Vidal, não tomou conhecimento do Sport Clube Bahia, apesar do Sport Clube Bahia jogando o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, mas o Bahia de Feira venceu, acredite, viu? Na última quarta-feira, o Bahia de Feira venceu o Sport Clube Bahia por 3-0. Nós temos alguns lances aí também em transmissão da TVE do nosso estado. Você vê aí o primeiro gol do Bruninho, que abriu o marcador. Esse gol foi no primeiro tempo e que terminou em 1-0, o primeiro tempo. Aí no segundo tempo veio outros gols. Gostou da atuação, Vidal, do Bahia de Feira? Muito bem. O Bahia de Feira jogou muito bem, com muita personalidade. Fez o gol logo no início da partida. Isso dá uma tranquilidade à equipe. Com o placar de 1-0, passou a ter igualdade, né? Qualquer um das equipes, mas foi dono, soberano, ganhou no meio de campo, que isso é importante. Dominou o Bahia e o Bahia acabou praticamente inexistente. Foi muito fraco esse time alternativo do Bahia. Muitas críticas a respeito disso. Houve uma crítica do seu técnico a respeito de jogar numa grama sintética. Que isso ajudou muito o Bahia de Feira a vencer o Sport Clube Bahia. Mas o Bahia esteve... Sim. Pois não. Apesar de que no Fazendão, no CT do Bahia, Fazendão não, lá no CT do Sport Clube Bahia, existe um campo de grama sintética, já para eles treinarem nesse sentido aí. Mas a gente que conhece, Vidal, sabe que na Arena Cajueira, o mando de campo do Bahia de Feira, lá eles são quase que imbatíveis. É costume de jogar, né? Com certeza. Além de ter uma boa equipe, o Bahia de Feira tem uma boa equipe, tem jogadores qualificados, jogadores que desequilibram a partida. E ontem jogaram com uma personalidade muito grande, jogaram, fizeram, exatamente, perderam um gol feito, perdeu, inclusive no domingo passado, o Deon perdeu um gol inacreditável no Futebol Clube. E ontem ele saiu chateado, porque perdeu esse gol, saiu dando burro nas... Exatamente, mas tem muitos bons jogadores, o time do Bahia de Feira,
E a vitória do Bahia, o Thiaguinho joga muito bem, tem muita o Felipe Valdívia, né, que fez o terceiro gol. Quer dizer, o time do Bahia de Feira é uma equipe, apesar da mudança do treinador, né, que nós sabemos, que saiu Oliveira Canidé, o Barbosinha, que vinha há anos na equipe, o presidente resolveu rejuvenescer a equipe, e o Bahia, não sei se o técnico continua, viu? Porque vai começar o Campeonato Brasileiro de aspirante, e não sei se ele vai continuar, o Prates, né? Que é o técnico, aliás, Dado Cavalcante, que é o técnico, não. O Dado é do time porque botaram aqui Série A. O Prates é exatamente. É o Prates, porque botaram no site como Dado Cavalcante. Não foi Dado Cavalcante o técnico. O técnico foi justamente o Prates. O segundo gol da equipe do Bahia, de Feira, né? Quase que seria. Esse o Bahia poderia ter feito mais. O Bahia poderia ter feito mais, fez 3-0, poderia ter perdeu várias oportunidades. Não, aí as oportunidades que o Bahia criou, exatamente. Esse aí foi o Hércules, que chutou a bola. Você vê, podem ver aí, vocês, telespectadores que estão nos acompanhando, os internautas, que há inúmeras oportunidades criadas, e nós observamos que o time do Bahia estava assistindo o jogo. Assistindo aí, esse aí foi o gol que liquidou. 2-0. Aliás, 2-0. Mas nessa altura, realmente o Bahia de Feira já estava com esse resultado classificado. Porém, aquele mesmo, se o Sport Clube Bahia fizesse 2-1, o jogo iria para os pênaltis, né? E nesse momento, eu que estive observando, eu creio que você também, o Bahia de Feira, orientado pelo seu técnico, ficou segurando a bola atrás. Quando ia para o ataque, tentava segurar o máximo para ganhar tempo. E numa dessas descidas, você vai ver aí o Felipe Valdívia, que entrou quase no finalzinho da partida, por opção do técnico. Aí, ó, ele entrou e fez esse golaço de esquerda. Um jogador jovem, tem esse apelido por causa da sua semelhança com aquele Valdívia que jogou no Palmeiras, né? O que você achou desse golaço aí? Sacramentando 3 pontos. Aí liquidou o Bahia, foi o caixão em vela definitivo para a equipe do Esporte Clube Bahia, né? Mas o Bahia sempre vai, os seus torcedores vão colocar, foi o time alternativo, mas não tem, é o Bahia, representa o Esporte Clube Bahia, ninguém quer saber se é alternativa ou reserva, é problema do Esporte Clube Bahia, né? E, inclusive, quando a declaração, há semanas atrás, do presidente, Guilherme Belletani, é que em 2022, vocês torcedores do Bahia, ele vai colocar o time mais jovem ainda. Vai colocar o time com jogadores menos de 21 anos. Você concorda com isso, Vidal? Eu não sei se ele está fazendo isso uma represália ao presidente da Federação Baiana de Futebol, ao Ricardo Lima, a questão daqueles jogos do Bahia, né? Que ele achou que beneficiou o Vitória, esperou Vitória e não fez isso com o Esporte Clube Bahia quando pediu. Porque o Guilherme Belletani, ele disse o seguinte, olha, a questão do Bahia, nós falamos que iríamos colocar o time alternativo da mesma forma que o Vitória fez esse acordo verbal. Não foi um acordo firmado em cartório, vamos assim dizer. E de que iríamos jogar, tanto o presidente Paulo Carneiro como eu, iríamos jogar com um time alternativo na maior parte dos jogos, devido a várias competições. Só que o Vitória esse ano resolveu não colocar o time alternativo por questões financeiras. Então o Bahia cumpriu com sua palavra. Foi até o final com o time alternativo. Mas a Federação Baiana quis colocar o jogo um em cima do outro. Tanto é que o jogo do Bahia contra o Bahia de Feira ia ser no sábado. No mesmo horário que o Bahia estava decidindo contra o Ceará. Mas aí conseguiu o bom senso, o Bahia de Feira acessivelmente excedeu e jogaram domingo essa primeira partida. Esse problema mostrando um racha entre o presidente do Bahia, o Esporte Clube Bahia, com a Federação Baiana de Futebol, e ele já disse logo de antemão, olha, nós vamos colocar o time com menos de 21 anos. Agora, nós queremos revelar jogadores jovens aí. Agora, domingo, Vidal, começa a ser decidido o campeonato, né? Entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira. O Bahia de Feira estará decidindo, o segundo jogo será na Arena Cajueiro ou não. Por que isso, Vidal? Olhe bem, porque o tempo muito curto de se aparelhar, tanto no estádio Carneirão,
como também no estádio, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. E seria muito mais prático para o VAR, já que já estão adaptados, já estão todo o equipamento na Arena Fonte Nova, como a Arena não pode, devido a esse problema do Covid, está tendo atendimento lá, nem Pituaçu. Mas acontece que muita gente não sabe, o VAR custa R$40 mil. R$40 mil? 40 mil reais. Pelo menos a informação dos nossos companheiros da capital, R$40 mil. Aí estão decidindo, né? Já deve ter decidido, a questão se o jogo vai ser, tanto o Bahia de Feira como também o Atlético de Alagoinhas vão decidir para não quererem VAR. Então o jogo vai ser uma despesa a menos. Não tem torcedores, né? Evidentemente não tem a quantidade de torcedores necessária, e seria importante que esse jogo fosse dentro da sua cidade, em Alagoinhas, porque a mídia estaria toda lá em Alagoinhas, e a decisão é um dia 16, né? Um domingo 16, outro no dia 23. Seria em Feira de Santana, a final em Feira de Santana. Aí estão decidindo essa questão de que o jogo vai ser em Pituaçu. Muitos acham contra essa questão de que o time pagar R$40 mil pelo VAR, onde poderia economizar esse dinheiro, evidentemente. Outros acham que a federação deveria pagar, não adianta. A federação não paga, nem a CBF paga VAR. Os clubes é que pagam a despesa. A realidade, o clube paga para jogar. Então, na sua opinião, quem leva vantagem aí, Bahia de Feira ou o Atlético de Alagoinhas? Olha, vendo os jogos, eu vim acompanhando os jogos das duas equipes. Tecnicamente, pelo jogo que eu vi, o Bahia de Feira tem mais condições de conquistar. Olhe bem, torcedor aí do Atlético de Alagoinhas, não estou dizendo que o Bahia de Feira vai ser... Eu falei no análise dos 2 jogos que eu assisti ontem e outros jogos que eu vim assistindo. Mas o Atlético de Alagoinhas também tem uma marcação muito forte, tem bons contra-ataques, tem bons jogadores. Vai ser 2 grandes jogos. Agora, é o que eu estou dizendo, o Atlético de Alagoinhas tem que fazer um bom resultado, se for em Alagoinhas, né? Foi em Alagoinhas fazer um bom resultado dentro do seu campo, porque o Atlético de Alagoinhas, na minha ótica, se os 2 jogos fossem em Pituaçu, eles iam se livrarem de jogar numa grama sintética, que daria uma vantagem muito grande para o Bahia de Feira. Não quer dizer que o Bahia de Feira não possa perder lá na grama sintética, mas seria uma vantagem nesse aspecto se os 2 jogos fossem em Pituaçu. Vamos ver, né? Bem, agora vamos falar sobre o Campeonato Baiano da Série B, agora em 2021. O que foi decidido, as inscrições foram inscritas apenas 6 equipes, né? Daqui a pouquinho eu vou perguntar ao Vidal aí a respeito da ausência do Jequié no campeonato desse ano. Foram inscritas pelo sul da Bahia a equipe do Grapiúna, de Itabuna, de Ilhéus, Colo-Colo e Barcelona. Da cidade de Camaçari foram inscritos a equipe do Camaçari e a equipe do Camaçariense e o Botafogo de Senhor do Bonfim. Completa aí o número de 6 equipes apenas que estarão disputando esse ano, a partir de julho, me parece, o Campeonato Baiano da Série B. E a DJ, mais uma vez, né, ficando de fora aí. Esse ano, Vidal, não teremos a DJ no Campeonato Baiano da Série B. Será uma disputa mais fácil para os times que vão jogar? O que você achou dessa desistência, vamos dizer assim, dessa não participação da DJ? Vando e telespectadores, fazer uma colocação para vocês, foram 8 equipes inscritas. Foram 8? 8 equipes. No arbitral, no Congresso Técnico, o Galícia resolveu por bem não disputar e o Jacobina. Foram 8 equipes inscritas, tinham mais outras equipes, mas não passou pelo cravo, né? Pela questão de algumas documentações, alguns problemas não disputaram. O que observo que me surpreendeu, Camaçari e Camaçariense. Se inscreveu, inclusive, salvo engano, o Camaçari e o Camaçariense tem como presidente uma mulher e vice também. Isso é muito bom para o futebol baiano e para o futebol brasileiro, ter dirigentes que já está cada vez mais aumentando a mulher participando do futebol. Parabenizar todas as mulheres pela iniciativa, tem que ter seus espaços, mostrar a sua capacidade. Nós vimos que o Colo-Colo de Ilhéus
mesmo com os problemas financeiros, mesmo com as dificuldades que tem, principalmente na questão do seu estádio, do estádio que é o Mário Pessoa na cidade de Ilhéus, não está ainda pronto para que tanto a equipe do Colo-Colo como a equipe do Barcelona venha disputar a competição lá no estádio. Tanto foi que no ano passado o Colo-Colo conseguiu disputar lá. Mas o Barcelona, pela questão de local do treinamento, achou por bem ir para a Feira de Santana, inclusive jogou em feira, não jogou no estádio Joia da Princesa, porque a questão que não foi aprovado, não tinha um para-raio, né? Não estava funcionando. Jogou em Riachão do Jacuípe e treinou. Prejudicou bastante, prejudicou porque tira a sua identidade, né? Porque todos têm o Barcelona de Ilhéus. E como as pessoas perguntam assim, por que foi criado o Barcelona de Ilhéus? Foi justamente que o presidente, né, o empresário, o Wellington Nascimento, sempre patrocinou a equipe do Colo-Colo. Mas os dirigentes antigos do Colo-Colo, e alguns problemas, não viam bem com essas coisas, não houve um entendimento. E por bem, ele, inclusive o Wellington Nascimento, antes de criar o Barcelona, ele buscou a alternativa que era justamente retornar a equipe do Grapiona, mas devido a um débito que tinha no Grapiona, não foi possível ele, com sua empresa, ficar na frente da equipe do Grapiona. E resolveram, justamente ele, o pastor Márcio Siqueira e outros membros, criar a equipe do Barcelona, profissionalizando. Disputou a competição no ano passado, era tido como favorito, todo mundo falava que era favorito, e não foi aquilo que se esperava nesse aspecto. Então o Colo-Colo, time tradicional, time campeão baiano da Série A, que nós temos que sempre fazermos essa colocação, vai novamente disputar, foi vice-campeão e com isso vai se manter esse ano. Agora não tem a definição ainda, a questão do estádio ainda. Se vai ser justamente lá, no Mário Pessoa, se as duas equipes vão jogar. Tanto foi que surgiu nas redes sociais de que a equipe do Barcelona de Ilhéus iria jogar no Carneirão, em Alagoinhas. O presidente, vendo essa, inclusive, não sei quem foi, lançou aí que para vir para Jequié. Por que não vem para Jequié? Salvo engano, foi nosso amigo o Valdinei Pereira, do IART, que colocou essa questão, porque aqui seria mais perto para vir disputar aqui na cidade de Jequié. Olha, Ivandro, a questão de uma boa, primeiro tem que existir o convite por parte do poder público municipal, de Jequié, né? E, posteriormente, o estádio Valdomiro Borges está com condições? Tem que ter tudo isso, né? Não está com condições. Na realidade, o estádio Valdomiro Borges não está pronto para uma competição, mesmo sendo da Série B. Vidal, voltando a falar sobre o Jequié sempre ele foi muito presente no estádio Valdomiro Borges. A DJ, inclusive, tem grande parte, a maior parte das suas receitas vindas de bilheteria, não é isso? E teria sido esse um dos motivos que levou a decisão da diretoria, do presidente da DJ, o Léo Júnior, a não disputa da edição desse ano do Campeonato Baiano da Série B? Olha bem, eu disse nas minhas redes sociais, no programa esportivo, no qual eu estava apresentando e também comentando, no Falando de Esportes, de que no momento que houve o Congresso Técnico em 2020 e que o deputado e presidente da Associação Esportiva Jequié em 2020 ainda, né, porque o 2020 começou, mas o Congresso Técnico para 2021 acontece sempre entre o final de outubro e de novembro, de que o presidente, inclusive falava sempre que o presidente Ricardo Lima garantiu que em 2021 iriam subir o campeão e o vice da Série B iriam subir e o nono e o 10º colocado iriam ser rebaixados. Quando chegou no Congresso Técnico, primeiro tem da Série A, para depois ter da Série B, e no Congresso Técnico foi decidido de que o Campeonato Baiano de 2021
seria disputado do mesmo critério. Desde 2016, sobe-se, o campeão da Série B sobe e o último colocado da Série A desce. Porque foi decidido por 7 votos a 3. Os 3 clubes que votaram a favor do campeão da Série B e o último colocado da Série A, seria essa questão, foram Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória e a Unirbe, que o Caçulinha, que foi campeão no ano de 2021. Foi o que decidiram a respeito dessa competição. Ser dessa maneira. Então, com isto, o presidente, numa rede social, no WhatsApp, de um grupo alto nível de Salvador, presidente da Associação Desportiva Jequié, o deputado Leão Lomanto, disse: enquanto eu for presidente da Associação Desportiva Jequié, a DJ não irá disputar competições organizadas pela Federação Baiana de Futebol, porque o seu presidente, o Ricardo Lima, me garantiu, deu a palavra e não cumpriu essa meta. Quando ele disse isso, eu falei, já está aí um empecilho, então o Jequié não vai disputar em 2021. Já se previa isso? Eu particularmente previa isso, porque ele falou numa rede social, inclusive esteve participando do programa Esporte Mais da Rádio Sociedade, convidado por nosso companheiro Tony Silva. Ele afirmou, não, Tony, na rede social eu falei, estou falando aqui agora. O presidente não cumpriu com aquilo que foi acordado. Você concorda com essa fórmula, Vidal, de campeonato baiano da Série A cair em 2, né? E o campeonato da Série B subir em 2? Eu concordo que seja assim o campeonato mais motivante, mas é preciso que as equipes da Série B consigam disputar pelo menos 8 a 10 equipes. E todos os anos são 6 equipes. É a queixa que fazem as equipes da Série A, porque diz que existe um desnível. O investimento que eles fazem na A, o da B faz aqui com poucos jogos, cada equipe joga 5 ou 7 jogos e está tendo direito à Série A. Mas ouvimos o que falou o presidente da Associação Esportiva Jequié, o que ele afirmou. Inclusive, em breve, será um dos nossos entrevistados, provavelmente no próximo programa, o programa Adrenalina. Você, internauta, fique ligado aí, você que gosta do esporte. Provavelmente, no próximo programa, nós teremos aqui como entrevistado o deputado Leo Júnior. Ele que é presidente da Associação Desportiva Jequié, o seu mandato, segundo informações, vai até dezembro. E ele irá falar sobre isso e outros assuntos, Vidaldo. O porquê dele não ter colocado a equipe do Jequié esse ano para a disputa do Campeonato Baiano da Série B, não é isso? Acrescentando, nós vamos ouvir a outra parte, né, que é o presidente da Federação Baiana de Futebol, o Ricardo Lima. Ele disse que falou para os clubes da Série B que, pela Federação Baiana de Futebol, por ele particularmente, e todos da Federação Baiana de Futebol, seria mais justo se fosse 2 e 2. Mas, como existe uma democracia, ele colocou em votação. Em votação, todas as sugestões que ele fez, os clubes votaram. Inclusive, o próprio deputado falou, quando eu estava na Série A em 2018 e na Série A em 2019, eu votei a favor que só fosse rebaixado um. Ele mesmo falou. Os motivos que o presidente disse, inclusive ele vai falar aqui, né, vai ser o nosso convidado, ele disse que a primeira questão foi a pandemia. As dificuldades com a pandemia, vidas humanas, e nós sabemos que é uma problemática muito grande, Wando, você conseguir cumprir os protocolos. Ele conseguiu isso em 2021. Segundo, 2020. Obrigado. Em 2020. E em 2021 iria encontrar dificuldades nesse aspecto. Um aspecto financeiro, que não conta com a bilheteria e tal, e o regulamento do campeonato. Foram 3 itens. Todos esses 3 itens são também questões questionáveis dos clubes que vão participar. Ok. Queremos agradecer a você, né, que tirou esse tempo para nos assistir. O programa Adrenalina, programa de esportes que vai ao ar a partir de hoje, todas as sextas-feiras, viu? Das 7 às 8 da noite, das 19 às 20 horas, aqui na TV Jequié
Oficial. Olha, falando de Campeonato Paulista, nós tivemos o início da disputa das quartas de final. Na última quarta-feira, o Corinthians venceu o Corinthians do Fael Teves, né? E de um bando de loucos, como é chamado os torcedores da equipe do Corinthians. O Corinthians venceu o Inter de Limeira por 4-1 na última quarta-feira. E o Mirassol e o Guarani disputaram em pênalti. No tempo normal, o jogo saiu em 0-0. E nos pênaltis, a equipe do Mirassol venceu o Guarani por 4-3. Nós teremos hoje, já está jogando por aí, Bragantino e Palmeiras, e São Paulo e Ferroviária. E a disputa, né, dos jogos da grande final acontecem no dia 16 agora, a confirmar, de acordo com os resultados, quais as equipes que estarão disputando a final ou as finais do Campeonato Paulista, a Série A1. Nós teremos também nesse final de semana, falar agora sobre a rodada do Campeonato o Carioca, Vidal. Amanhã nós teremos aí a grande final com o clássico Fla-Flu. E aí, Vidal? Quem ganha esse jogo aí? Quem está no melhor momento, Flamengo ou Fluminense? Olha bem, o Fluminense tem conseguido façanha em cima do Flamengo, né? Ultimamente, né? Ultimamente, mas por equipe, o Flamengo está em melhores condições para conquistar mais um título, né? É a realidade. Para mim, é um clássico, tudo pode acontecer, mas você tem que analisar o aspecto técnico do momento vivenciado. O Flamengo está bastante motivado, seus jogadores, inclusive com a pré-convocação da seleção brasileira, alguns jogadores, o Flamengo pode perder algumas peças, e aí o jogador convocado vai estar muito mais motivado ainda para esse grande jogo contra o Fluminense. Mas o Fluminense tem uma equipe considerada jovem, mesclada com jogadores experientes, vai dar muito trabalho, é o primeiro jogo, né? E nós sabemos que tudo pode acontecer. O Fluminense vai buscar, dentro das suas limitações, surpreender o Flamengo. E o Flamengo vai impor o seu melhor futebol, suas melhores condições, de que acabou aquela questão de, mas é um carioquinha, o Flamengo não se interessa, o Flamengo poderia botar o time todo reserva. Mas o Flamengo quer ganhar títulos. Vidal, na sua opinião, qual é o campeonato mais forte, o Paulista ou o Carioca? Não sem sombra de dúvida é o Paulista. O Paulista é muito mais competitivo, muito mais organizado, muito mais estruturado. Inclusive, as pessoas falam assim, eu não estou entendendo porque vai ter uma decisão do Campeonato Carioca e vai ter a decisão da Copa Rio. É porque quando é feito um regulamento, se diria que esses jogos finais do Campeonato Carioca seria quem? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Aí saíram os dois, né? Os dois times que são considerados, são grandes, né? Do futebol brasileiro, do futebol carioca, Botafogo e Vasco. Então, por isso, a Copa Rio seria para as equipes consideradas de menor poder aquisitivo, de menor tradição dentro do futebol carioca. Mas acontece que a Copa Rio vai dar o direito ao time ganhar um dinheirinho a mais, é verdade. Vasco e Botafogo vão decidir essa competição, mas não dá direito a uma final, porque se fosse analisarmos assim, seria o seguinte, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara porque fez a melhor campanha na fase classificatória. E pode ser campeão já carioca, porque antes tinha um confronto, né, do campeão da Taça Guanabara com o campeão da Copa Rio. Não sei o que se modificou esse ano, que no ano passado ninguém entendia nada, esse ano também não está se entendendo menos, né? Por que não vão colocar o confronto da final entre o campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio? Fica aí a dica. Não, quer dizer que ninguém entendeu por que não acontece isso, né? Posteriormente, quem sabe, vão pensar melhor e buscar essa alternativa no Campeonato Carioca. Já mandou sua opinião? Com tranquilidade, sim. Vidal, muito obrigado pela sua presença. Estaremos aqui, se o nosso Deus permitir, na próxima sexta-feira, né? Na sexta-feira seguinte, com mais um programa. Obrigado. Exatamente, aproveitar, vamos na próxima sexta-feira, com a convocação da seleção brasileira, vamos analisar com mais tranquilidade, né? Vamos falar também sobre o futebol europeu, o Neymar de contrato renovado, sem dinheiro nenhum, né? O garotinho Neymar e o Grêmio fazendo grandes contratações. Vamos passar uma geral aí, como se diz, dentro do mercado da bola, né? O futebol, para passar para todos que possam aqui parabenizar, né, o Esporte Clube Mandacaru,
fundado em 1961. Aniversariou na última 40 quinta-feira, anos, foi? né? Hoje. Ontem? Foi Aliás, hoje? É hoje? Hoje. Não, foi, aliás, foi ontem, dia 13, né? Isso, Dia 13. exatamente. 13. Parabéns, seus Parabéns ao Mandacaru. Mandacaru, a Missinho, ao nosso amigo Moisés, a todos aí que fazem parte do Esporte Clube Mandacaru, a Getúlio, da Luz Ferreira, a turma Baraquísio, né? Ao Getúlio, enfim, a Zé de Bara, a todos aí do Mandacaru. Me deu trabalho, viu, Wando? Mandacaru me deu trabalho, mas eu conquistei o título lá no Joaquim Romão em cima do Mandacaru, né? A equipe do estudante conquistamos 2-0. Gol de Vavá e gol de Arialdo, mas o Mandacaru tinha um timaço. Por isso que eu falo que o homem é uma enciclopédia viva do futebol, da história do esporte em Jequié. Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, né? E esperamos você na próxima sexta-feira. Vamos trazer algumas surpresas para você que é fã do esporte. É só ficar ligado. E fique ligado também nas redes sociais da TV Jequié Oficial para não perder nada. Curta, comente, compartilhe. Espalhe por aí. Aqui na TV Jequié, o esporte é adrenalina pura. Obrigado, boa noite para você.